Glória a Deus. Saúde, amada Igreja de Deus, com a paz do Senhor. Que essa paz reine e habite nos nossos corações para sempre. Eu convido os irmãos para abrir nossas Bíblias no segundo livro de Reis, segundo Reis, capítulo 20, de 1 a 11. Ezequias adoece. Vamos ler, irmãos. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti na verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era bom e reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figo, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: Isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então Ezequias disse: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acás. Glória a Deus. Esses dias a gente tem orado muito por cura e essa pregação veio ao meu coração mais uma vez, porque ela também é um testemunho na minha vida, né? A palavra de Deus diz que rei Ezequias, que era filho de Acás, né, rei de Judá, começou a reinar com 25 anos. Seu reinado durou 29 anos, sofreu várias questões, Deus o livrou várias vezes. Uma das vezes, duas maravilhosas vezes, foi uma que Deus livrou ele do exército da Assíria, cerca de 180 mil soldados. Ele não tinha como combater esse povo. E nessa hora ele orou ao Senhor, e o Senhor enviou um anjo e matou os soldados, defendendo ele da guerra, né? Primeira oração. E na segunda oração a gente sabe que Ezequias estava destinado à morte. A palavra de Deus diz que Isaías foi enviado pelo Senhor para dizer para ele que era para ele organizar a casa dele, porque da doença que ele estava, ele não ia sobreviver, ele ia morrer, né? Então Ezequias virou o rosto para a parede, apresentou suas causas ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te que eu fui sincero, eu fui perfeito aos teus olhos, fiz o que era bom aos teus olhos. E o Senhor teve misericórdia e retrocedeu com sua própria palavra, né? Isso nos prova que a oração tem poder. Quando eu digo que essa palavra do Senhor é um testemunho vivo na minha vida, muitos aqui já sabem, mas testemunhos é para ser dito em qualquer oportunidade, principalmente aquele que edifica o irmão. Nesses tempos, irmãos, nós temos orado muito pelos nossos irmãos em Cristo que se encontram enfermos, alguns com coisas mais simples, outros com coisas mais sérias, pesadas, que nos entristece, mas também a palavra de Deus nos alegra, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje. E assim como ele fez esses feitos no passado para os seus filhos, para os seus servos, ele ainda faz hoje. Quando a gente tem fé, quando a gente crê, a gente sabe que todo o poder e autoridade está nas mãos dele. Mas se possam se interceder pelos nossos irmãos em Cristo, né? A palavra de Deus diz que ele ia morrer, né? De uma forma ou de outra ia morrer. Quando Deus diz uma coisa, a gente pode ter certeza que vai acontecer. Mas quando ele virou o rosto para a parede, chorou, lutou, Deus mudou o seu próprio decreto e disse que ele viveria 15 anos a mais. Quando eu digo assim, eu estou resumindo que os irmãos com certeza já ouviram essa pregação, tudo que aconteceu com o rei Ezequias, principalmente essa,
porque ela é uma palavra linda que edifica e muitas vezes a gente ouve, porque é bom edificar a vida do nosso irmão. Mas trazendo o testemunho que eu tenho, muitos aqui já sabem que foi do meu Marcos, que meu irmão chamava de Thor. Meu sobrinho estava com aquela enfermidade. Porque quando ele teve um derrame pleural, ele sentiu muitas dores nas costas e veio para cá, para o Socorrão. Quando fizeram o exame de imagem, que detectaram aquela mancha, mandaram logo ele para o Socorrão 2, do interior para cá para o Socorrão 2, e até então eu não sabia. Eu costumo dizer, irmãos, que eu sou muito fraca emocionalmente. Eu sou muito mais forte para dores fisicamente do que emocionalmente. Então, muitas das vezes, a minha família se renega a me contar para que eu não me desespere. Então, quando eu soube do caso dele, já estava muito sério, muito grave. A ponto de, quando me falaram, eu me desesperei, me zanguei e disse assim: vocês estão me ligando para quê? Para escolher a cor do caixão? Porque só disseram nessa hora, quando o médico virou para o meu irmão chorou e disse: meu filho vai morrer. O médico virou para ele com a cara mais seca, mais dura e disse assim: morre natimorto, que nasce morto, morre com 2 anos, morre com 80 anos, morre com 100 anos. A gente tem que entender que a morte faz parte da vida. E quando meu irmão me ligou, eu já sabia, já estava muito sofrida, já estava orando. E disse assim: minha irmã, será que meu filho vai morrer tão jovem? Será que eu vou perder meu filho tão novo? Me ajuda. Nessa hora me veio a mente, eu já disse aqui. E nesse momento, irmãos, eu literalmente caí por terra. Tanto pela dor que eu sabia que Thor estava vivendo, mas pelo que eu ouvi, a dor, através da voz do meu irmão, e clamei ao Senhor que tivesse misericórdia. Eu joguei para fora todas as palavras que eu poderia colocar do meu coração para fora para o Senhor, pedindo que Ele salvasse a vida dele, para que Ele curasse, para que Ele colocasse a mão, porque tudo estava perdido. O médico já tinha dito que não tinha nada, que morria de 2 vezes, morria de 80 anos, morria de 100 anos. Então, praticamente, ele estava aberto, já estava perdendo peso. O primeiro médico botou a sonda para colocar mais embaixo, que o líquido estava, colocou em cima e só saía sangue, o líquido estava acumulando. Foram lá, novamente mais embaixo, 2 pulmões. Ele tinha muita febre, não se alimentava e até ele tinha desistido, porque ele não suportava mais a dor e a insuficiência de respirar. Ele disse que respirar doía. A vista escurecia e ele sufocava, mas ele evitava o máximo respirar, porque o pulmão não tinha mais suar. Então ele já estava decretado. Meu irmão tinha ligado, meu pai estava se preparando financeiramente para ir buscar o corpo, né? Porque todos já estavam esperando, mas Deus mudou. Deus mudou a situação. A irmã Licá sabe, muitos aqui sabem. Deus mudou a situação. No momento que eu orei, como eu disse, eu joguei para fora do meu coração tudo que eu poderia falar. Eu clamei nos mínimos detalhes o que eu poderia clamar, Deus me ouviu. Irmãos, e de tão sofrida que eu estava, que eu gritava, que eu creio que a rua, quem passava ouvia. Eles comentaram com Douglas se tinha acontecido alguma coisa comigo, mas Deus ouviu. O clamor de um servo de Deus, Deus tem misericórdia, irmãos. Até o que ele fez, ele volta atrás. Imagine o que um mero médico falou, sem coração, sem amor, sem escolher palavras, porque não era com ele, não pertencia a ele, não era o amor da vida dele, entendeu? Mas Deus foi misericordioso. E quando eu vejo isso aqui, eu vejo a história dele. E rapidamente aquilo sarou. Eu disse à irmã Nicá, quando eu me levantei, eu já não era mais a mesma pessoa daquela que se ajoelhou. Eu senti um refrigério, eu senti que o Espírito Santo levou minha oração, eu senti que Deus me disse no meu coração, eu não digo que eu ouvi, mas eu senti no meu coração que ali pronto, acabou, tinha feito. Ele não ia morrer, eu senti no meu coração. Eu continuei orando para que aquela sonda não infeccionasse, porque era ferido, não podia fechar, era aberto. Que não entrasse nenhuma bactéria ali, porque esses médicos não têm cuidado com ninguém. Se Deus não guardar, ninguém guarda. Se num hospital uma pessoa muito doente, Deus não colocar a mão, ninguém coloca, a não ser aqueles que Deus levanta com o propósito de cuidar daquele que Deus se responsabilizou. Então eu continuei orando por isso, para que ele começasse a se alimentar, para que aquilo lhe sarasse, para que aquilo ali secasse, e secou. E quando foram fazer o exame de imagem, sabe aquela mancha
que detectaram no socorrão e que mandaram logo lá o aldenurabelo, porque já imaginavam que era câncer, e o derrame pleural só podia ser por causa do câncer, sumiu. Foi como se aquele exame, aquela máquina que tirou lá no socorrão, o pneumologista errou, porque lá já não parecia mais mancha nenhuma. E o que eu quero dizer, irmãos, que assim como Deus faz para Ezequias, Ele faz para nós. Ele faz para os seus, que intercede, que confia. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. E eu postei a foto dele depois. Ele saiu muito debilitado. Ele era um rapaz novo, forte, robusto mesmo, porque ele trabalha sempre, desde novinho, ele trabalha com meu irmão, então ele é robusto mesmo, sem nem fazer academia. Ele saiu tão magrinho que esse osso aqui, eu não sei se os irmãos lembram da foto, eu postei no estado, esses ossos aqui só faltava furar essa pele aqui, ó. E quando eu ia deixar as coisas lá no hospital, mamãe disse para Daniel, não deixa ela entrar, porque se ela entrar e olhar ele, se ela entrar e olhar outras pessoas, ela não vai aguentar. Então eu não entrava, eu orava de fora também, e Deus fez esse milagre. Eu queria que outros irmãos estivessem aqui, como o irmão Pedro Paulo estivesse aqui, e continuasse a lutar, não desistir. Irmãos, a gente não pode desistir nem daquilo que o médico fala que acabou. A última palavra vem da boca de Deus. Os nossos dias estão contados por Deus. É Ele que decide quando a gente vai morrer ou quando não vai morrer. O que a gente tem é que confiar e interceder. Ezequias se virou para a parede, não foi falar com ninguém, não foi chorar nos pés de ninguém. Ele se voltou para aquele que poderia fazer, para aquele que poderia mudar a história, poderia mudar a situação. Mas ele apresentou que ele era fiel. Se ele fosse infiel como o pai dele fez, que fechou a porta do templo, foi ele que quando começou a reinar abriu a porta do templo novamente. Se ele fosse igual ao pai dele, ele poderia dizer, Senhor, lembra de mim, que eu sou fiel, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu ando corretamente, que meu coração é teu. Ele não poderia interceder. Mas quando o servo é fiel, irmãos, o servo apresenta as suas obras que ele faz, seja simples ou que talvez nem dá conta de muita coisa, mas o pouquinho que ele faz para o Senhor reconhece. Eu me lembro de Dorcas, aquela mulher que morreu, né? Que ressuscitou. Por quê? Porque clamaram, porque ela era uma pessoa boa, que ajudava na obra do Senhor. As mulheres trouxeram os vestidos para mostrar para Pedro, olha, isso aqui foi o que ela faz para a gente, ela nos veste. A obra do Senhor não é em vão, tudo que a gente faz para Ele conta. E a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O que a gente não pode é parar, a gente tem que lutar. A gente dá uma chorada, faz um café, mas continua. Agora, se a gente desistir, aí a doença pega, aí a doença maltrata, aí a doença leva, né? Os nossos dias estão contados na mão do Senhor, não é na boca de um médico e nem naquilo que o nosso coração está sentindo, sabe por quê? Porque nós somos falhos, somos imperfeitos e somos fracos. E geralmente, eu digo sempre isso, que em mim dói muito menos do que no meu irmão, do que em alguém que eu amo, porque eu trago, às vezes eu adoeço, eu somatizo, irmãos. Se alguém que eu gosto está enfermo, eu também adoeço. Eu tenho febre, eu já contei para a irmã Licá, eu tenho febre, os meus ossos doem. Sabe por quê? Porque a gente ama. Aqueles que não amam, aqueles que não querem, diz logo palavrado, não, tem que aceitar, é assim mesmo. Fulano morreu até mais novo, ciclano morreu de acidente. E é assim que aí a gente não pode aceitar, a gente só pode aceitar aquilo que Deus falou. O que o homem falou, a gente não precisa aceitar, não. A gente tem que interceder, ter fé e confiar. Se a minha vida pertence a Deus, é Ele que vai dizer o dia que eu vou viver nesta terra e o dia que Ele vai me levar. Que possamos, irmãos, ser fortes, ser corajosos. A irmã Raxele falou que essa semana agora é uma campanha de oração. Todos nós precisamos de orações para nós, para quem amamos, para nossa casa. Que possamos vir fazer essa campanha de todo o nosso coração. Para que Deus possa ouvir, irmãos. O clamor de um crente alcança o coração de Deus. Eu me lembro, o pastor estava falando sobre o pessoal do Egito, o pastor Manuel, o pastor Emílio, que foi depois de um clamor que o Senhor ouviu e mandou o libertador. É através do nosso clamor que Deus vem e nos liberta, nos cura e nos salva. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.